Mas eu quero agora ir para a nossa quarta e última lição. O que preciso para ser salvo? Já que Jesus fez por nós, ele comprou por nós a salvação, quando ele morreu na cruz, ele comprou com seu sangue a nossa salvação. Ele levou o castigo que nós merecemos, né? Nós aprendemos já isso nas outras lições, que o que nos salva é o que Cristo já fez por nós. Tem uma outra ilustração que eu também gosto de contar para explicar ainda melhor isso. Houve um grande fogo numa fazenda, onde, infelizmente, queimou muita agricultura, queimou também e matou muitos animais. Mas a maioria dos animais puderam fugir do fogo para outra parte da fazenda, onde não estava queimando o fogo. Mas tinha uma parte lá onde tinha muito capim alto, onde ficava as galinhas e tudo, e essa parte toda queimou. Então o fazendeiro, juntamente com outras pessoas, estavam olhando lá o estrago depois que tinha passado o fogo, e ele viu uma galinha assim, totalmente, como se tivesse ficado parada no fogo, totalmente carbonizada, e as asas dela estavam assim. E ele disse: mas por que essa galinha não fugiu? Por que ela ficou aqui e deixou o fogo queimá-la? Que coisa estranha. Ele deu um chute naquele cadáver de galinha tudo carbonizado. Quando ele deu um chute, debaixo das asas dela saiu muitos pintinhos que estavam vivos e estavam todos bem. Isso é um exemplo do que Jesus fez por nós. Quando ele morreu na cruz, ele morreu para nos salvar, igual aquela mãe galinha, aquela mãe fez para os seus filhotes, para os seus pintinhos. Ela preferiu morrer com aquele fogo para salvar aqueles pintinhos. Olha só que coisa bonita. Assim também Jesus levou o castigo que nós merecemos. Nada que fizéssemos nos salvaria se Cristo não tivesse feito o que ele fez por nós. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9 diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha só, ele diz que a salvação não é por boas obras. Ele diz que a salvação é pela graça. O que é a graça de Deus? A graça significa favor não merecido. Então nós somos salvos pela graça dele. Quando nós temos fé viva naquilo que ele fez por nós e entregamos a nossa vida a ele, nós somos salvos por esse favor não merecido que ele derrama sobre nós. Mas por quê? Por que nós podemos ser salvos de todos os nossos pecados? Certa vez um homem me perguntou, aliás, ele estava falando para mim, ele disse: não pode existir justiça e perdão ao mesmo tempo, porque se Deus é um Deus justo, todo pecado tem que ser punido. Deus não pode ser corrupto e passar a mão por cima do pecado. Então como que Deus pode perdoar? Eu disse para ele: será que o senhor ainda não entendeu o significado da cruz? Porque foi lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, que Deus fez justiça e castigou todos os nossos pecados. E agora, porque todos os nossos pecados já foram castigados, Deus não precisa passar a mão por cima de pecado nenhum, porque todos os pecados já foram castigados. E agora, de graça, podemos receber a salvação. É um favor não merecido. Só que é importante nós recebermos essa salvação que Jesus fez por nós. Certa vez, uma pequena menina perguntou para o papai dela: papai, que tamanho é o amor de Deus? Ele falou: minha filha, não tem jeito de medir o tamanho do amor de Deus. O amor de Deus é infinito. Mas ela não entendia a palavra infinito. Então ela disse: papai, o amor de Deus é desse tamanho? E falou: minha filha, o amor de Deus é muito maior do que isso, é infinito. E ela insistiu: papai, o amor de Deus é desse tamanho?
Ele falou, minha filha, é muito maior do que isso, é infinito. Ela falou, é desse tamanho então, papai? Ele falou, minha filha, você não entendeu, é infinito. Ela não se conformou, ela disse, papai, o amor de Deus é desse tamanho. Ele falou, minha filha, é muito maior do que isso, é infinito. Mas ela ainda não se conformou. Ela disse, papai, o amor de Deus então é desse tamanho. Aí ele olhou bem para as mãozinhas dela. Ele ia bem dizer não. Quando ele olhou melhor, ele disse, sim, minha filha, esse é o tamanho do amor de Deus, porque foi assim que Jesus morreu na cruz, pelos nossos pecados, levando o castigo que nós merecíamos. A salvação é um presente que nós recebemos de Deus. Mas alguém poderia perguntar, pastor, como receber esse presente da salvação? Eu vou lhe explicar. É recebendo Jesus como Senhor da sua vida. Em Romanos capítulo 10, versículos 9 a 10, ele diz, se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, essa palavra Senhor, no original, quer dizer dono absoluto da sua vida. É a mesma expressão que um escravo usava para chamar o dono dele. Então você está entregando a sua vida, você está dizendo, Jesus, de hoje em diante, quem manda na minha vida não sou mais eu, mas é o Senhor. O Senhor é o dono completo da minha vida. Ele diz, se você crê, se você declarar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor, o dono da sua vida, e você estiver fazendo isso de todo o coração, e você também crê no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele diz, você será salvo. É uma história verdadeira que eu vou contar aqui sobre um equilibrista muito famoso. Ele era muito bom. Ele amarrava aqueles cabos de aço em cima de um prédio para o outro e andava, né? E ele fez isso em cima das cataratas de Niágara, que fica na divisa entre os Estados Unidos e Canadá, aquelas cachoeiras enormes. Ele amarrou aquele cabo de aço e uma manhã cedo ele estava passando lá em cima, sem nenhum tipo de rede ou proteção. E as multidões, tanto no lado americano como no lado canadense, falavam, ele é doido, ele vai cair, que coisa. Mas ele chegou até o outro lado e aí tinha uma multidão aplaudindo. Ele falou, quem acredita que eu dou conta de voltar? Eles falaram, nós acreditamos, nós acreditamos. Todo mundo acreditava, todo mundo gritava, eu acredito. E ele voltou. Outra multidão no outro lado estava lá aplaudindo. Aí ele disse, agora, quem crê que eu posso passar empurrando o carrinho de mão? Aí eles falavam, eu acredito, eu creio. E ele passou empurrando o carrinho de mão. A multidão foi a delírio. Aí ele falou, agora quem crê que eu dou conta de passar empurrando o carrinho de mão com uma pessoa dentro do carrinho de mão? Aí todo mundo falava, eu creio, você dá conta. Aí ele disse, então quem quer entrar no carrinho de mão? Aí a história diz que no começo ninguém quis entrar. Teve um depois que entrou, né, no carrinho de mão e graças a Deus eles não caíram. Eu acho que eu não entraria naquele carrinho de mão, para ser bem honesto. Porque ele, apesar de ser muito bom equilibrista, ele era falível, ou seja, ele podia errar. Mas eu quero falar uma coisa para você. Deus nunca erra, Deus nunca falha. E Deus está dizendo, quem crê que eu posso te salvar, levar e te dar a vida eterna, te curar suas enfermidades, libertar e transformar sua vida e sua família. E nós, a maioria de nós brasileiros, falamos, eu creio em Jesus, eu acredito. Mas ele está fazendo uma outra pergunta, mais incisiva. E essa pergunta é, você crê de verdade?
Você entra no meu carrinho de mão, você entrega a sua vida para mim, para eu poder ser o Senhor da sua vida. E se você entregar a sua vida para mim, aí sim eu poderei te levar para o outro lado, salvo, cheio de vitória e transformado. Isso que quer dizer receber Jesus como nosso Senhor. Nesse momento, eu quero te encorajar. Participe muito agora com que o líder da Casa de Paz, porque eles vão estar orando por você, para entregar a vida para Jesus, para receber cura, para receber milagres na sua vida, na sua família e em todas as áreas da sua vida. Que Deus lhe abençoe ricamente e que a graça e a paz e o amor de Jesus seja com todos, hoje e sempre. Amém.